Bom dia, bom dia! Vamos conversar sobre ciclo de mercado? Vamos conversar sobre onde o duende vai estar? Vamos embora? Eu escutei aqui uma história 2 semanas atrás num encontro de empresários, né? E isso ficou muito na minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso comentar com as pessoas sobre essa questão. Olá, Flávio, vamos embora. Agora sim, acho que está bom o som, acho que está tudo ok. Bora conversar sobre ciclo de mercado na área da educação. E eu anotei alguns tópicos aqui para falar para vocês, nada muito longo, vou deixar salvo, tá? Porque isso aqui é um bate-papo, mas também uma reflexão e eu quero contar para vocês essas reflexões. Olá, Alan, tudo bem? Vambora! Ciclo de mercado, como é que veio essa história para mim? Então, vocês sabem que eu amo a educação, vocês sabem, quem me acompanha sabe que é algo que está no meu coração, eu vivo para isso, eu acordo motivada realmente para estar fortalecendo a ideia de vocês aí, de estarem educando outras pessoas, de terem a própria escola. Isso aí é o que motiva, o meu coração tá dentro, né? Não é fácil, tem dia que você fala, vambora, mais um dia, hein? Mais um dia e a gente vai, a hora que a gente vê, são 30 anos na área da educação, né? Mas como é que é esse mercado da área da educação nesses 30 anos? Eu já vi de tudo, gente. Eu estava lembrando que há 30 anos atrás eu estava fazendo curso para internet. O que a turma hoje está vendendo de curso para IA, há 30 e poucos anos atrás eu estava fazendo curso para internet, para entender isso. Né? Então, olha o ciclo de mercado como é que é, né? Os assuntos como vão mudando, as coisas como vão acrescentando. E onde é que vai parar isso, né? Onde que a educação vai parar com tudo isso, né? Vocês já se perguntaram? E aí, conversa vai, conversa vem entre empresários há 15 dias atrás. Eu tenho alguns pontos para colocar aqui para vocês até o final dessa nossa conversa, ok? Mas antes eu quero contar para vocês desses empresários. O primeiro deles foi o André, e conversando com o André, de um outro assunto, ele não é da área da educação necessariamente, ele é de finanças e tal, e ele conversando sobre o que ele pensa da área da educação, ele falou assim, Ana, para a gente alcançar o que a China fez, ou que os Estados Unidos vai levar anos, será algo assim surreal. Vocês concordam com ele? Você acha que o Brasil algum dia vai chegar a ser uma grande potência, né? Eu não sei se vai chegar, mas eu hoje batalho todo dia para que haja exatamente uma educação que embase, né, essas coisas que fazem o Brasil chegar nessa potência, não é verdade? E aí eu falei, bom, temos que batalhar para isso, não podemos só porque não vai chegar ou porque não temos, né, uma massa crítica, né? Porque o que ele colocou é o seguinte, não vai chegar porque cada um faz uma coisinha, não tem uma massa crítica que leve, né, o Brasil inteiro para ser essa potência. Eu falei, ok, vamos ser essa potência, né, essa massa crítica que leva essa potência, né? Vocês não concordam comigo? Quer dizer, vamos fazer esse movimento, tamo junto, né? Eu acordo todo dia motivada a te chamar aí para fazer esse movimento, ok? Então, essa foi a primeira conversa. E eu fiquei pensando nessa questão. Por isso que eu estou fazendo até essa live. Segunda pessoa que eu conversei é exatamente um dono de faculdade na Espanha. Na verdade, eram 2 donos de faculdade, né? E eles também me contaram como é que é lá na Espanha. Né? O Flávio está aqui, infelizmente o ensino tradicional já está defasado, é verdade, e a gente vai chegar aí, Flávio, até o final aqui desse nosso bate-papo, a gente vai conversar sobre essa questão do ensino tradicional. Exatamente esses donos de faculdade lá da Espanha vieram me procurar e trocando ideia, isso tem uns 15 dias, né? Trocando ideia, a gente falando exatamente na questão do ensino mudar, das inovações na área da educação. Lembra? Nós estamos falando de ciclo de mercado, nós estamos falando da gente visualizar onde o duende vai estar, né? Porque se eu vou até o duende tá aqui, né? A gente tá brincando, vamos lá, siga o duende. Não, se eu seguir o duende, eu já vou estar atrasado. Começou uma nova tecnologia, eu vou implantar essa nova tecnologia, eu já tô atrasada, né? Porque isso aqui, eu tenho que implementar algo que ainda, né, tá aqui.
vá onde o duende vai estar, né? Avance mais ali pro próximo passo para exatamente, não é seguir, né? É você fazer o caminho daqui, encurtar e você chegar a estar, né, no futuro alinhada, não atrasada, não sempre na sequência, né? Não defasada como o Flávio está colocando aqui. E aí, exatamente, o que eles já estão fazendo lá? Eles já estão exatamente colocando a IA para trabalhar. Eles já estão movimentando toda essa tecnologia dentro da universidade, dentro das aulas, dentro da trilha formativa deles. Isso daí já está. Oi, se tecnologia existe, se eu vou usar isso todo dia, eu tenho que ensinar o meu aluno a usar isso corretamente. Faz sentido? Faz sentido. Só que tem um porém. Tem uma questão. E aí que é, né? Vamos nos adiantar. Pensem aqui comigo, tá? Se eu estou vendo, né, num mercado de trabalho que todo mundo usa tecnologia, mas a tecnologia tem alguns pontos que de repente vai faltar como ser humano. O ser humano precisa desenvolver algumas competências como ser humano. Hein? O que vai ser o papel da escola? Só mostrar a tecnologia? Só mostrar a tecnologia? Ou fazer com que esses alunos usem essa tecnologia desenvolvendo todas as competências humanas, no sentido de gente, de empatia, de colaboração, de comportamento humano. Vocês não acham isso? Como que vocês veem isso? Como que vocês veem essa questão, né? Essa questão exatamente da gente estar nas escolas desenvolvendo o humano, desenvolvendo o ser humano nas suas competências, mais do que em conhecimentos técnicos, não? Não seria nesse sentido que a gente deveria estar adiantada nas escolas, né? O quanto que a gente está só passando conteúdo, só se questionando do uso de uma IA, ou a gente está trabalhando exatamente a criticidade desse aluno para o uso dessa IA. Vocês percebem a diferença? Porque eu vejo muito assim, então vamos tirar, né? Não vamos usar. Como que está sendo lidado isso nas escolas? Como está sendo trabalhado isso nas escolas, né? E aí a gente conversando, eu com esses dois donos de faculdade na Espanha, a gente estava exatamente falando sobre trazer relacionamento deles, alunos, saberem se relacionar entre eles, entre a comunidade, fazer com que o espaço da escola, olha, vejam se eu estou assim realmente errada, enganada, como que eu quero saber a opinião de vocês aí. Como que vocês trabalhariam o espaço da escola, né, para que a escola trabalhe exatamente esse comportamento? E aí, será que esse comportamento dá para ser trabalhado no EAD? Como que vocês trabalhariam isso? Por quê? Se nós estamos tendo que usar as tecnologias, mas vai faltar, né, para os alunos, as pessoas capacitadas, exatamente o trabalho dessas competências, né, humanas. Como que nós vamos usar o espaço da escola, seja ele, né, físico ou EAD online, para trabalhar as competências humanas? Como que nós vamos trabalhar isso? E dentro de uma trilha formativa que tem que ter. Escutei ontem o Álvaro da Link falando exatamente isso, né? Que a partir do momento que tem uma regra do MEC, mas o MEC, ele não impõe tudo, ele impõe o mínimo e você pode acrescentar um monte de coisa aqui. Desde que você acate ao que o MEC quer, você pode fazer o que você quiser dentro da sua escola. Então quer dizer que eu posso estar trabalhando do meu jeito? Sim, desde que você acate minimamente o que o MEC quer, você pode trabalhar do seu jeito na escola. Então você pode fazer a sua trilha formativa ou o conteúdo que você quiser, da maneira que você quiser, tá? Tudo bom, Drica? Bora conversar aqui um pouquinho sobre educação, né? Tô desabafando aqui algumas ideias, tá, gente? Tô desabafando, vou deixar salvo aqui. O que eu gostaria é que a gente colocasse
realmente para conversar, são reflexões, né? Vamos trocar ideias aqui, tá bom? E aí, além de relacionamento, né, da gente poder estar conversando, de transformar a escola num aspecto muito mais prático, né? Algo bem mais prático do que teórico, já que a teoria vai estar na IA. Você pergunta qualquer coisa para o chat GPT, ele te dá, né? Agora, o que fazer com a informação que o chat vai te dar? Essa é a questão nova da escola, né? Então, esse ciclo de mercado está de uma escola tradicional, como o Flávio colocou, que está defasada, né? Para um novo ciclo de criticidade, de prática, de aplicação, de desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento humano, eu digo de desenvolver empatia, eu digo de um trabalho para desenvolver realmente aquela questão de se colocar no lugar do outro, né? A gente vê tantas coisas que a gente precisa melhorar, né? Essa inclusão social é uma delas, né? Como que a gente lida com essa inclusão social dentro das escolas? Não é isso, Flávio? Gente, eu tô desabafando aqui para vocês umas ideias, sabe? Eu gostaria realmente que vocês colocassem como fazer isso. Esse é o novo ciclo. O novo ciclo não é mais que conteúdo eu vou dar técnico na escola. Isso daí vai estar no chat GPT. A questão que eu tô colocando é como usar o conteúdo que está no chat GPT. Sabe? O que está nessa IA, né? Como trabalhar, né? O humano em conjunto. E isso é o ciclo de mercado, é exatamente a frase que eu gostei muito da frase, que é aonde o duende vai estar, né? Porque a gente fica olhando, siga o duende. Não, né? É aquela brincadeira, sabe? Não, vai pro próximo passo antes mesmo dele ir, para que você consiga, ao ir para o próximo passo, se alinhar e não ficar defasado, né? Essa é a questão maior, né? Então, além de usar a tecnologia em sala de aula, além da gente utilizar toda a questão de relacionamento, olha, o Flávio está colocando exatamente o que eu estava aqui procurando as minhas palavras, é isso. Empreender, inteligência emocional, empatia deveriam ser matérias escolares, é disso. Isto nós estamos falando do novo ciclo de mercado. A escola que estiver ofertando isso, vai estar já no seu passo à frente. Né? Agora, como ofertar isso? Né? É a história, você minimamente tem que ofertar o que o MEC exige. Então tem uma carga horária, tem todas umas regras que você deve cumprir como escola, mas você cumprindo minimamente isto do MEC exige, tudo o resto que você quiser colocar, tá bem, você argumenta o que você está fazendo nessa escola, você registra o que você está fazendo nessa escola, mas você já está a um passo a mais, você já está lá à frente, você vai estar num ciclo de mercado não defasado, você vai estar, né, onde o doente vai estar e você vai estar adiantado, pelo menos equiparado, né, ao que você deveria estar fazendo. Então, nesse sentido, tá? E aí a gente conversando com esses dois donos de escola da Espanha. Então é isso que a gente chegou à conclusão. Relacionamento, a escola ser um ponto de encontro, você ter ali um movimento onde as pessoas queiram ir para a sua escola para se encontrar, para trocar ideia, para se reunir, né, para criar algo, para desenvolver algo, criar este movimento dentro da sua escola, dentro da sua área, né? Tá aí uma questão que a gente precisa trabalhar. Ter a prática embutida, tudo é muito prático, não é, né, só ficar ali, a não ser que você queira desenvolver a parte científica, né, mas aí é uma outra questão, mas tudo muito para a aplicação prática no cotidiano da sociedade, resolver questões, problemas da sociedade, nesse sentido de prática que eu coloco, sabe? Né? E a gente tem que educar a clientela, né, nesse sentido de que precisa estudar, né? Infelizmente, ainda o Brasil não tem essa consciência dessa necessidade. E eu falo muito sério quando eu digo para os meus mentorados, olha, não se engane, vocês estão competindo com Casas Bahia.
Porque o seu aluno do técnico vai olhar para o sofá dele e vai falar, putz, tem que comprar um sofá novo, mas não vai olhar para ele e falar, nossa, eu tenho que fazer um curso. Não vai, não tá às claras, materializado isso. Então cabe às escolas, dentro do dia a dia, da comunicação, do marketing, mostrar essa necessidade, né, esse benefício para o aluno que ele vai ganhar ao fazer a sua escola e fazer com que vocês tenham aí mais alunos e aí sim apliquem essas coisas aqui, empreendedorismo, inteligência emocional, empatia, né, ética, gente, né, mas uma ética aplicada, não essa teoria ética não, né, responsabilidade, né, o autocuidado, o que a gente vê de problemas com ansiedade, então da pessoa também trabalhar a mente dela nesse autocuidado, né, e tudo isso são conteúdos que hoje, qual a escola que dá? Qual escola que ministra esses conteúdos? Hein? Conta aqui pra mim, conta aí se a sua escola ministra esses conteúdos, né? Então, praticamente, a gente pontuou isso daqui, eu até anotei para falar para vocês, né? Então, relacionamento ativo com o aluno, né? Foco em treinar o comportamento, além do conteúdo técnico, o uso da tecnologia na educação, né? Ok? Continuamos aqui, a questão da prática, né, que eu já falei, e se você colocar, né, com relação ali, se você perguntar, não sei se vocês já perguntaram, para o ChatGPT, o que ele pensa, né, a respeito da educação para 2030, umas conexões, inclusive, internacionais. Ele vai estar colocando dados ali estatísticos do quanto que a gente pode estar fazendo intercâmbio entre as nossas escolas técnicas e as escolas técnicas do mundo, né, de todos os países, ok? Eu acho que é bem por aí a minha conversa de hoje. Já são 9 horas, eu preciso ir trabalhar. Então a minha conversa foi rápida, eu vou deixar salva aqui para a gente poder ter esse bate-papo, tá bom, gente? Um grande abraço aí para vocês. Tchau, tchau.